Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Cíntia Vanessa, eu sou psicóloga e vocês estão no Vida de Crianças. Hoje eu vou falar sobre a necessidade de todos nós de respirar novos ares. Que ano que passou! Exigiu muito física e emocionalmente de todos nós. A convivência entre quatro paredes, intensa com as mesmas pessoas e a possibilidade de ter cerceado o direito de ir e vir livremente mexeu com todos nós. Quem tem filho em casa viu o comportamento deles mudar a olho nu. Houveram regressões de comportamento, a instalação de sintomas ansiosos ainda mais intensos, assim como adoecimento físico e mental. O fato é que um pouco de nós ficou esperando a mudança de ano, o ano novo, e também as férias, porque sempre associamos essas novas etapas a novas possibilidades. E talvez tenha sido importante a gente fantasiar um pouco que estaríamos livres. O fato é que ainda não podemos nos sentir exatamente dessa forma. Não dá mais para manter as crianças presas só no mundo virtual. Elas precisam de contato social. Os prejuízos por tanto tempo a convivência social vai chegar. Então que a gente aproveite esse momento de férias com sabedoria, porque o risco que vai ser vivido, em que a gente vai estar expondo as nossas famílias, ele vai ser maior ou menor de acordo com as escolhas que vocês fizerem. Viagens em famílias são um dos grandes presentes que podemos dar para os nossos filhos. A gente cria memória, passa tempo juntos e sai um pouco, de dentro do cenário e das obrigações cotidianas. Então vamos à primeira dica. Atenção aos outros itens na mala. Seja para uma viagem de avião ou de carro, atente-se a algumas sugestões. Por exemplo, o álcool em gel, a quantidade permitida para despachar, para ser como bagagem de mão. Lembre-se de higienizar a mala e opte de preferência por um material que não seja de tecido para que possa ser corretamente higienizado. Faça corretos cálculos de quantas máscaras vão precisar ser levadas e não esqueça que as de tecido podem ser lavadas. Então talvez uma média de 3 por dia seja o suficiente, havendo aí um revezamento e o tempo correto de lavagem e secagem. Então máscaras, álcool em gel, garrafinhas com a sua própria água, além de canudos ecológicos, são alguns itens indicados e foram descritos e recomendados no manual do Viajante Responsável, um documento elaborado pelo Ministério do Turismo e que vocês encontram facilmente disponível na internet. Como eu disse, depois de tanto tempo em casa, as crianças e nós adultos também queremos ar livre. Quanto mais espaço aberto, melhor e mais seguro. Então, praias mais distantes dos centros das cidades, aquelas em que precisa de carro, que o acesso é um pouco mais difícil, elas tendem a estar um pouco mais vazias. E assim vai ser possível ver os nossos filhos longe das telas, correndo, em contato com a natureza, e isso por si só já vai trazer grandes melhorias no estado de humor e ansiedade deles. Então, faixa de areia e calçadões lotados ainda devem ser evitados. Lembre-se que a regra ainda é não aglomerar. A gente pode e deve ser responsável. Se possível, façam uma viagem de carro. Organizem-se para isso. Levem lanches com alimentos não perecíveis para diminuir a necessidade de paradas. Estudos apontam que ônibus e meios de transporte coletivos, inclusive os aéreos, ainda são ambientes que oferecem mais risco por conta da não troca de ar e do acúmulo de pessoas naquele espaço. Mesmo com adaptações, ainda assim
pedem que a gente opte pela viagem de carro. Além do deslocamento de carro ser mais seguro, uma outra questão que pode e deve ser levada em consideração é o aluguel de casas por temporada. Assim, a gente limita a quantidade e as pessoas com quem a gente convive. Eu tenho dito aqui no consultório, já que é para ficar dentro de casa, que a gente fique dentro de uma casa diferente. Então, para algumas crianças, é melhor ficar dentro de casa, na casa dos tios, de um primo, de uma madrinha que mora longe, ou que a gente consiga alugar uma casa e ficar dentro dessa nova casa do que na mesma. O uso digital, que está sempre ao nosso lado, também ajuda em algumas coisas. Em alguns restaurantes, a presença de QR Codes para evitar o manuseio de cardápios. É possível fazer o check-in tanto do hotel quanto do avião por meio de terminais e de aplicativos próprios. E, se possível, verifique no hotel em que você vai ficar hospedado se é possível fazer o late check-out, que é quando a gente faz o check-out mais tardiamente e evita aglomerações de pessoas no balcão, porque provavelmente esse tenha que ser presencial e não dê para ser digital. Já se sabe que o meio líquido, como piscinas e praias, não aumentam o risco de contaminação. O que aumenta, na verdade, é a proximidade em que ficamos uns com os outros dentro desse espaço. Então, se possível, opte por piscinas mais vazias e maiores e evite as cobertas. Além disso, eu tenho um adendo importante. Se for valer a sua paz, se você for ficar preocupado, porque criança dentro da piscina vai sim brincar junto, porque quando eles estiverem lá dentro da piscina, naturalmente sem máscaras, eles não vão querer manter 1,5 metro de distância uns dos outros. E a gente entende que isso oferece um risco, mas se esse risco não vale a sua paz, é melhor que não gere um ambiente ansiogênico e ainda mais controlador para a criança. Eu fiz uma viagem recentemente e pude vivenciar um excesso de controle por conta de uma família que, na minha opinião, gerava muito mais desconforto e prejuízo para aquela criança do que paz. Então não seja essa pessoa. Se você foi, aproveite, relaxe e deixe que os seus filhos se divirtam como crianças costumam fazer. E por fim, mas não menos importante, verifique se o seu plano de saúde tem cobertura nacional, certifique-se que há hospitais próximos do lugar onde você vai ficar, especialmente se a opção for por um lugar mais distante, por uma praia mais vazia. E sim, precisamos levar em consideração também o quanto os hospitais dessa região que vocês vão estão com a sua capacidade atingida. São essas as dicas que eu sugiro que se leve em consideração, pensando sempre no bem-estar também emocional e não só físico. Foi isso. E se você tem uma sugestão ou quer compartilhar um pouquinho da sua experiência com outras pessoas que ainda vão sair de férias, que estão se arriscando pela primeira vez, compartilha com a gente, vai ser muito útil. Obrigada e até mais!